E neste momento, convido a todos nós para que fechemos os nossos olhos e que assim vamos respirando bem fundo e vamos sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. Vamos nos sentindo fortalecidos e amparados por toda essa espiritualidade que nos abraça neste momento. E assim vamos nos ligando com o nosso anjo de guarda, agradecendo a ele. Vamos nos ligando à nossa mãe, Maria de Nazaré, que neste momento possamos nos desvencilhar de toda e qualquer dificuldade que estamos enfrentando, para que assim possamos nos ligar no Evangelho, na mensagem de Jesus, e assim vamos nos ligando a este Mestre, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Este Mestre toca a nossa face como uma brisa mansa. Vamos nos sentindo fortalecidos e agradecemos a Ti, ó Mestre, por ter nos deixado esses ensinamentos de amor, de paz, de mansietude. E assim vamos nos ligando ao Pai de nossas vidas e agradecer a Ti, ó Pai, pela oportunidade que estamos tendo de trabalho, pela oportunidade de aprendizado. E assim vamos agradecer a todos com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O tema do Evangelho de hoje, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos itens 9 e 10. E nós vamos encontrar também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, os itens de 3 a 5. O tema de hoje, nós vamos falar sobre o arqueiro e a trave no olho. Então, Jesus nos fala: por que vedes um argueiro no olho de vosso irmão? Vós que não vedes uma trave no vosso olho? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, então vereis como poder tirar o arqueiro do vosso irmão. Então, primeiramente, vamos nos lembrar de Jesus. Jesus nos falava de uma forma bastante simples. O Evangelho de Jesus, ele era proferido para aquelas pessoas que muitas vezes tinham um autoconhecimento e aquelas que não tinham conhecimento. Ele falava tanto para os doutores da lei daquela época, quanto para aquela multidão de povo que o acompanhava. Então a sua linguagem era bastante simples e ele falava de uma forma em que todos aqueles que o ouviam poderiam compreendê-lo. Então, o que significa argueiro? Argueiro significa um cisco. A trave, um pedaço de madeira que serve para sustentar um outro material. Então, essa passagem, ela vem nos convidar para que possamos fazer a nossa reforma interior. Então, Jesus nos fala porque muitas vezes nós vemos os defeitos das pessoas que nos rodeiam e não olhamos para nós mesmos. Então, Jesus pede para que neste momento façamos
a nossa reforma interior, façamos uma introspecção para nós mesmos, que possamos penetrar no nosso interior e nos vermos. Então, quando Jesus nos fala sobre o arqueiro e a trave no olho, Ele está nos convidando para que nós possamos nos desvencilhar, primeiramente do quê? Qual é a chaga que muitas vezes nós trazemos de várias e várias reencarnações e da qual nós não conseguimos nos desvencilhar? Essa chaga que nós trazemos e que muitas vezes demoramos muitas e muitas encarnações para nos livrarmos dela, é o orgulho. Então o orgulho, ele nos fecha a nossa visão e nos turva muitas vezes de olharmos para nós mesmos. Nós olhamos tanto os problemas, os defeitos do nosso irmão, que nós esquecemos de olhar os nossos. E o interessante é que esta passagem, ela vem logo depois desta, quando Jesus nos adverte: não julgueis, para que não sejais julgado. Então, Jesus nos chama nesta passagem que nós estamos estudando no Evangelho de hoje, de hipócritas. Mas Jesus não nos chama de hipócritas de uma forma pejorativa, para que possa nos ofender. Mas Jesus nos chama de hipócrita quando nós olhamos aos outros e nos esquecemos de olhar a nós mesmos. E por que Jesus nos fala sobre o orgulho? Porque se nós queremos chegar um dia ao reino prometido por Deus, aquele reino de luz, do qual um dia saímos, se nós queremos retornar um dia, e é a nossa finalidade como espíritos encarnados, nós estamos aqui para trabalhar a nossa evolução. Então a nossa meta é chegar até o Pai, de onde saímos um dia, para que nós pudéssemos trilhar várias experiências corpóreas, para que um dia pudéssemos chegar até o Pai de volta. Mas de que forma? Pudéssemos chegar livres, sem amarras, sem coisas que nos travem, que nos ofusquem a visão. Então o nosso Pai, que nos ama tanto, nos quer livres, que nós possamos um dia chegar até Ele. Mas para que possamos chegar um dia até Ele, nós temos que nos desvencilhar deste orgulho. E para que nós possamos nos desvencilhar do orgulho, Allan Kardec nos fala: o orgulho é a fonte de muitos vícios, que também é a negação de muitas virtudes. Então o orgulho é a fonte de muitos vícios. Através do orgulho nós vamos criando outros vícios. E quando nós vamos chegando próximos a ter muitos vícios, nós vamos nos afastando das nossas virtudes, aquela que nós trouxemos, que nós trazemos quando nós reencarnamos. Nós trazemos muitas virtudes, mas o orgulho nos cega e ele não nos deixa olhar para o nosso próximo como um ser espiritual como a nós mesmos. Ele não nos deixa olhar para o nosso irmão como uma criatura que também foi criada à semelhança de Deus, assim como nós, e que tem também todas as oportunidades que nós temos, porque o nosso Pai, Ele não faz distinção de nenhum filho, muito pelo contrário, o nosso Pai, Ele dá oportunidades iguais para todos nós. Cabe a nós reconhecermos que nós, como espíritos que ainda estamos imperfeitos, nós escolhemos caminhos errados para nós. Por isso, muitas vezes temos oportunidades e não soubemos abraçá-las.
Tivemos oportunidades muitas de crescimento espiritual, de edificação, mas por conta dessa chaga que se chama orgulho, nós perdemos a oportunidade. E aí, quando reencarnamos, pedimos novamente para o nosso Pai a oportunidade de voltarmos ao plano matéria para que possamos edificar aquilo que destruímos, talvez com o nosso orgulho, com os outros vícios que Kardec nos adverte aqui, né? E aí, para que nós possamos entender, então, a nossa jornada espiritual, nós passamos por diversas experiências carnais, para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos voltar um dia à casa do Pai como seres realmente espirituais. E aí, muitas vezes, nós, através das nossas escolhas erradas, nós nos perdemos. Então, Jesus, ele nos convida, né, esta noite a refletirmos sobre a nossa reforma interior. Como podemos nos corrigir, então, já que nós nos reconhecemos como pessoas orgulhosas, que nós olhamos com preconceito para o nosso irmão? Nós temos muito preconceito. Por quê? Porque nós julgamos antes de conhecer. O que seria o preconceito? Essa palavrinha posta na palavra, né? O pré se chama fazer um conceito antes de conhecer. Então nós fazemos um preconceito porque nós não nos olhamos muitas vezes, nós olhamos aos outros. Então, nós devemos olhar para dentro de nós como se nós fôssemos realmente pessoas que temos os defeitos e reconhecer que somos orgulhosos, que muitas vezes agimos com egoísmo. E tudo isto nós devemos corrigir. Sendo espíritos em evolução, qual seria a nossa melhor tarefa na Terra? Nos olharmos, olhar para dentro de nós e reconhecermos os nossos defeitos. E a partir daí, tentarmos nos melhorar. E nós devemos buscar a quem como modelo para que nós possamos nos melhorar? Jesus. Jesus é o modelo e guia, porque Jesus, ele veio a este plano, ele teve conosco muitas vezes, talvez nós estivemos junto com Jesus quando ele esteve aqui, e ele nos deixou o seu evangelho de luz, seu evangelho de amor. Então tudo que está no evangelho de Jesus, ele vivenciou, ele esteve aqui entre nós e ele nos mostrou o melhor caminho. Então muitas vezes nós nos esquecemos de buscar em Jesus o modelo, o guia. Neste capítulo que nós estamos lendo, é exatamente quando Jesus nos fala: bem-aventurados os misericordiosos. Então Jesus está nos mostrando, se nós não olharmos ao nosso irmão com preconceito, se nós não olharmos ao nosso irmão olhando os defeitos dele, nós seremos o quê? Misericordiosos. E nós teremos as bem-aventuranças que Jesus nos dá. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que Jesus está nos convidando para que nós façamos a nossa reforma interior, para que nós possamos, assim como Jesus convida a Pedro. Um dia Jesus disse a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aí, o que nós entendemos que Jesus, quando pede para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, que nós
assim como Pedro, sigamos o exemplo de Jesus, que nós possamos sustentar aos companheiros mais necessitados. É isso, quando Jesus pede a Pedro que apacente as suas ovelhas, é que ele sustente os companheiros mais necessitados. Então ele convida Pedro a trabalhar na grande obra de Jesus, que é auxiliar uns aos outros, né? Cuidar daqueles que mais precisam. E aí, se nós soubermos esse caminho, que é cuidarmos uns aos outros, as nossas necessidades, que possamos atender às necessidades dos nossos irmãos e que eles também atendam às nossas necessidades. Isso é caridade. E caridade, sermos caridosos, é uma virtude. Aí nós nos lembramos que o orgulho nos cegou tanto que nós nos esquecemos que somos caridosos, que somos aqueles espíritos que viemos com essa virtude de sermos caridosos. E aí, ser caridoso com o nosso irmão é auxiliá-lo nas necessidades e não julgá-lo, deixá-lo numa situação que muitas vezes ele se julga derrotado, ele se julga triste. Julgar alguém apenas pelas atitudes, muitas vezes, que cometeram no passado, né? Muitas vezes o nosso irmão errou no passado e ele é rotulado pela vida dele toda. E ele já mudou a sua postura, já se corrigiu. Mas nós, como orgulhosos, muitas vezes nós rotulamos e nós não conseguimos enxergá-lo depois da mudança. Nós só enxergamos o nosso irmão no passado. Então, Jesus, quando ele nos convida, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, ele está nos convidando a nós mesmos, que possamos nos auxiliar uns aos outros, que possamos viver como pessoas felizes uns aos outros, porque o reino de Deus que é prometido por nosso Pai, ele é para todos nós e não só para alguns, é para todos, sem distinção. E o que faz, né, com que nós sejamos pessoas menos orgulhosas, que nós sejamos mais caridosas? O que faz conosco essa transformação que nos deixa com a alma leve? Porque quando nós caminhamos com Jesus, a nossa alma caminha leve, sem o peso, né, que trazemos de tantas e tantas outras encarnações. E que um dia cheguemos sim à nossa idade, vivamos neste plano 60 anos, 70 anos, mas que nós cheguemos com esta idade, sabemos que cumprimos a nossa missão. E não chegarmos com 60, 70 anos como pessoas amargas, tristes, porque quando nós amadurecemos e nos tornemos pessoas mais experientes, nós vamos fazer uma reminiscência do nosso passado, e aí vamos verificar o quê? Tudo aquilo que fizemos, que erramos muito, mas que conseguimos corrigir. Para que nós não tenhamos a tristeza de chegar na nossa velhice, vamos dizer assim, como pessoas tristes e amargas, que trilhamos um caminho que nós não podemos mais, nesta encarnação, voltar atrás. Que nós cheguemos, né, um dia na nossa velhice, chegamos felizes e não derrotados, que muitas vezes chegamos mais velhos com o nosso corpo físico já debilitado, que muitas vezes nos priva de fazer coisas que fazíamos no passado. Então que nós tenhamos dentro de nós a certeza de que nós trilhamos o caminho e que Jesus aqui nos convida, que olhemos para dentro de nós, que possamos fazer a nossa reforma interior. E só para fechar a nossa preleção, trouxe para vocês um poema da nossa grande poeta Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma poeta
que viveu durante 1930, e ela foi de uma época que se chamou modernismo da literatura brasileira. E a sua maior obra é o Romanceiro da Inconfidência. E ela foi uma das primeiras expressões da poesia feminina. E eu vou ler esse poema para que nós possamos compreender todo o processo do Evangelho de hoje. Ela nos fala sobre retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha estas mãos tão sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou retida a minha face? Então, só para fechar a nossa preleção de hoje, que nós não sejamos como esta pessoa do poema, que nós não cheguemos na nossa velhice de uma forma triste, que nós possamos sim nos ver. Em que espelho ficou retida a minha imagem? Não, em que espelho está retida a minha imagem hoje? Hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu consegui trilhar o bom caminho. Então, que nós façamos esta reflexão para que possamos nos melhorar, para que possamos fazer a nossa reforma interior, para que assim, quando chegarmos um dia na nossa velhice, nós estejamos com a virtude, né? Que estejamos virtuosos, que sejamos pessoas mais felizes. Então, eu deixo essa reflexão para todos nós. E assim que possamos novamente fechar os nossos olhos e através desta luz que nos envolve, que é bastante forte, possamos agradecer a toda esta espiritualidade pela oportunidade que tivemos hoje de refletir sobre o Evangelho de Jesus. Que possamos, a partir de então, nos desvencilhar de todas as mazelas que ainda nos aprisionam e que nos impedem de nos olharmos. E que o orgulho, essa chaga tão ruim, possa nos desvencilhar de nós neste momento. E assim nós vamos agradecendo e vamos pedindo a toda a espiritualidade que possa envolver a todos os companheiros que aqui estão, numa luz muito intensa, uma luz curadora, e que assim o Mestre Jesus possa caminhar por todos os lares, levando conforto, paz, amor, serenidade. E assim, Mestre, nós agradecemos pela oportunidade, agradecemos a toda a espiritualidade presente, agradecemos ao Pai pela oportunidade que tivemos na noite de hoje. Agradecer com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males e da ocasião de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Agradeço a todos pela oportunidade, que possamos continuar em silêncio para ouvirmos a segunda parte, para estarmos presentes na segunda parte dos trabalhos da casa. Agradeço a todos, que tenhamos uma boa noite, que possam, na volta para casa, serem acompanhados toda a espiritualidade amiga. Que Jesus os abençoe, que assim seja.